Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece. O vídeo que nós vamos fazer hoje é fazendo parte daquele grupo de vídeos que a gente faz a respeito do tarô, mostrando as várias cartas do tarô e os seus símbolos, seus significados, para ajudar a gente a entender melhor o significado de cada arcano, né? Só que quando nós chegamos ao carro, completamos 7 arcanos maiores, vamos dar o intervalo dos arcanos maiores e passar para os arcanos menores. E nos arcanos menores a gente optou por começar pelo naipe de ouros. E aí nós, como vamos fazer um vídeo separado só sobre as cartas da corte, vamos começar somente pelas cartas numeradas. E vamos trabalhar então nesse caso aqui as cartas numeradas de Ás a 10 de ouros. E aí vamos utilizar, obviamente, o baralho de Rider-Waite, né, o Waite-Smith, e escolhemos aqui o Smith-Waite Tarot Deck Centennial Edition para poder servir como modelo para a gente, né? Como a gente não vai poder usar, como nos outros vídeos dos arcanos maiores, todos os baralhos ou uma boa parte dos baralhos que a gente tem, primeiro porque alguns daqueles baralhos nem tem arcanos menores, como o de Namu, por exemplo, o de Israel Pedrosa, ou alguns, quando a gente está falando de tarô de Marselha, a gente tem um significado dos símbolos dos naipes ou dos arcanos menores, né, sem ter simbolismos, desenhos, imagens que ajudem a gente a interpretar. Então a gente acaba não incluindo esses que seguem a linha do tarô de Marselha. Mas aí vamos usar esses outros dois também como referência para que não fique muito complicado. Eu andei analisando, vendo aqueles que poderiam realmente contribuir com os simbolismos e sem distanciar tanto, porque simbolismos bem diferenciados e ilustrações bem diferenciadas podem também confundir a gente nesse momento. Por isso nós vamos fazer várias partes de cada naipe, né, de cada análise de cartas numeradas dos vários naipes. A gente vai fazer algumas cartas, olhando, no momento nós vamos usar o de Rider-Waite, e esses dois que são o tarô das bruxas e o tarô dos magos, que eu sempre gostei deles, achei que eles sempre foram opções boas para eu trabalhar, eu utilizo eles, então eu manuseei bastante, então eu tenho também alguma experiência de utilização deles, e acho também que eles têm muita coisa de semelhante, o fato justamente de trabalhar com esse lado mágico, com esse lado mago do tarô, e acho que isso também vai contribuir muito. Tem outros que a gente vai mostrar depois com outros simbolismos, alguns até repetindo também esse caminho muito parecido com o de Waite-Smith, mas também outros que tentam agregar ainda mais informações com os simbolismos que trazem nas suas cartas, e isso também vai ser de grande contribuição. Como os arcanos menores a gente até tem um número de 22, e nos arcanos menores, para digamos assim, se referir a carta numerada, nós só temos 10, depois nós temos mais 4 que seriam as cartas da corte para cada naipe. Então a gente se deu ao luxo de fazer uma divisão em partes para poder o vídeo não ficar muito longo. Então esse momento agora de explicação eu não vou precisar fazer dos outros, porque eu espero que vocês acompanhem, e aqueles que vão acompanhar vão saber do que se trata futuramente quando a gente estiver falando de um mesmo naipe, cartas numeradas, usando outros baralhos e fazendo com que esses outros baralhos nos ajudem a entender o simbolismo de cada arcano menor de cada naipe, tá certo? Então fiquem ligados para ver tudo isso aí logo depois da nossa vinheta. Bom, pessoal, vamos lá. Espero que vocês gostem dessa metodologia que nós vamos adotar aqui, nesse vídeo, para que fique bem perceptível que a gente vai trabalhar sempre com esses três decks aqui, né? Eu botei eles nessa ordem aqui na frente do suporte das cartas. Então é o Waite-Smith aqui, o tarô das bruxas e o tarô dos magos, certo? Então a gente começa mostrando justamente o Ás de pentáculos do Waite-Smith, né? Deixa eu ajustar aqui para pegar melhor, certo? Bom, nesse caso, o que a gente já diz de antemão é que o significado, assim, original, o significado básico dessa carta é que diz respeito à abundância, prosperidade, novo começo,
oportunidades, né, de trabalho novas. Então, a gente já considera que, por exemplo, a presença do pentáculo aqui mostra essa questão de ser um talento, de ser um ser humano, a representação de um ser humano de braços abertos, como naquela imagem que vocês já conhecem de Michelangelo, né, de uma pessoa de braços abertos, e que o pentáculo representa isso de alguma forma pela mística associada ao pentáculo. Os 4 membros e a cabeça, então essa possibilidade do plano terrestre com suas 4 direções, né, a quaternidade relacionada também aos 4 elementos, e mais um elemento que diz respeito ao humano, que diz respeito à alma, que diz respeito à caixa, ao éter, ou algo mais, que o ser humano tem, que o ser vivo tem, que isso acaba mostrando a gente talento, trabalho, a possibilidade de atuação. E se a gente está considerando que o número 1 é sempre um começo, e essa representação de uma mão saindo de uma nuvem, como se fosse dando um presente, que é a medalha, que é a moeda, que representa riqueza que alguns autores associam também à riqueza espiritual, riqueza de talentos, de habilidades, de realidades pessoais internas, e outros se fixam apenas ao lado material. Não importa muito, porque nessa hora vai depender muito do contexto, vai depender muito da tiragem que vai lhe ajudar, da intuição também na hora de fazer a leitura, certo? Bom, mas tem alguns outros elementos aqui que a gente pode considerar também, como por exemplo esse portal que aparece aqui de um carramanchão de plantas, que de certa forma também dá a entender a gente que é um acesso de algo novo, muita vegetação abundante aqui, né, crescendo e dando a ideia de um caminho que dá acesso a um portal, e lá atrás uma montanha que está associada à terra. Então tudo elemento terra, bem horizontal isso aqui, e aqui lá no fundo a montanha também mostrando que as qualidades terrestres, as qualidades da terra, as qualidades da natureza estão presentes aqui nesse caminho que a pessoa inicia. Então, ainda que possa parecer algo novo para a pessoa, né, de estar fazendo algo inicial e que pode ser até algo que nunca tenha feito, você tem um horizonte muito bom pela frente, uma possibilidade de aprender, de criar, de se renovar, de ser uma grande novidade para a vida da pessoa, aquilo que vem pela frente. Então, é sempre uma carta que traz essas benesses, essas possibilidades futuras de algo muito positivo. Então, assim, dando continuidade, aí eu não vou nem partir para o 2, eu já vou logo mostrando nas outras 2 o que é que a gente tem de acréscimo nessa realidade. Aqui começa a gente vendo que, por exemplo, tem umas madressilvas representadas aqui entre os raios da estrela, né, do pentagrama. Então, essas madressilvas, elas representam justamente um trabalho tenaz, um trabalho ativo, algo que pode estar relacionado ao planeta Júpiter, né, que está relacionado ao elemento terra também em si. E isso tudo tem a ver com o benefício futuro. Júpiter tem a ver com isso também, com expansão, com possibilidade de crescimento, com sorte, com um futuro de benefícios, de alguma coisa nova, boa que vai surgir pela frente. Então a gente tem aqui também todo um jardim aqui em volta com as vegetações, um céu, né, de aurora, de futuro, de coisa positiva que vem pela frente, né? Então um fundo promissor também iluminado com possibilidade de alegrias que vem pela frente. Então já o tarô dos magos, né, esse que vimos foi o tarô das bruxas, o tarô dos magos já explora um pouco a associação, né, que a gente tem, né, a correspondência que a gente tem do elemento terra com a estação do inverno, né? E aí vocês vão ver que todas as cartas estão ligadas, né? Estão com um clima de inverno de alguma forma, né? Que é um clima também de certa forma de começo, né? De ainda as coisas não estarem crescendo porque a própria ambiência não permite, mas a tendência futura é disso acontecer. E aí a gente tem aqui o símbolo do elemento terra, um triângulo apontando para baixo com um horizontal aqui perto da ponta. Aí nós temos aqui a triplicidade terrestre, que a gente tem os 3 signos associados à terra, que é touro, virgem e capricórnio, então representados aqui com seus glifos, né? Aí a gente tem isso com
um céu meio nublado, mas de certa forma dando esperança, né? Porque tudo isso aqui é luz que pode acontecer, o mesmo portal acontecendo aqui. Então é importante a gente entender isso, né? Essa possibilidade de crescimento que vem pela frente, um início de qualidades, um início de coisas que vão surgindo, né? E aí, também no livro, quando ele descreve essa carta, o autor, né, que na verdade, eu vou até mostrar aqui, é esse livro aqui, né? Então, a autora é Corinne Kenner, né? E é ilustrada por John Blumen. Eu não mostrei o Tarô das Bruxas, que na verdade é ilustrado por Mark Evans, e a autora é Ellen Dugan. Bom, mas nesse livro ele ainda destaca uma coisa importante, que é o fato de que esse portal nos leva a alguns deleites materiais, né? Deleites e terrenos. Então, assim, é um jardim de deleites terrenos. Então, por isso que, de alguma forma, por mais que seja uma carta de benefícios, o fato de ser invernoso, né, o clima, a atmosfera, é um pouco relacionando a essa questão da ilusão, esse fato de ser um mundo físico denso. Então o inverno tem a ver com frio, com sólido. Então é um cubo de gelo, é a água petrificada, é a água mais densificada. Então a representação do cubo de gelo é uma boa representação até para a gente entender o mundo físico, o mundo material, o elemento terra, e as cartas dos arcanos menores, dos naipes de ouros, certo? Ou pentáculos, né? Bom, então vamos seguindo. Aí a gente tem logo depois o 2 de pentáculos, né? Que tem a ver com equilíbrio, um equilíbrio que pode ser precário, que pode ser ainda iniciante, tentando conciliar duas coisas que ninguém sabe o que é, se são dois trabalhos. Podemos até dizer que até o equilíbrio das finanças está associado aí. Então essa coloração verde da lemniscata, que é esse símbolo aqui, que tem a ver com o infinito, né? Então representa também uma coisa muito grande, uma quantidade grande de coisas, muitas vezes nem só duas, mas pode ser mais de duas. Mas o fato de ser verde tem a ver com esperança, tem a ver com a própria representação do elemento terra, que o verde também tem associado, tem a ver com estabilidade, mesmo dentro da multitarefas que está acontecendo, essa busca de fazer um malabarismo para poder conquistar um resultado positivo naquilo que tem pela frente para fazer, mais de uma tarefa, mais de um talento sendo também conciliado. Aí, e atrás a gente pode ver também ondulações que mostram justamente um barco navegando diante de ondas lá atrás, mostrando que tem um efeito emocional presente, lógico, né? Mas porque a onda, né, a água, etc. Mas os altos e baixos, e mesmo dentro desses altos e baixos, havendo um caminhar do navio, havendo alguém que está se aproveitando desses altos e baixos, aproveitando desse movimento do vento, empurrando as ondas para que o veículo se desloque. Então tudo isso tem associação com um fluxo de trabalho, um refluxo de coisas que acontecem na vida e que a gente precisa conviver e realizar, mesmo havendo altos e baixos e mesmo havendo mais de uma coisa, mais de uma tarefa sendo executada ao mesmo tempo. Aí a gente já tem aqui, que vocês já estavam vendo ali, porque a imagem mostra o 2, né, visto pelo tarô das bruxas e pelo tarô dos magos. São bem parecidos, na verdade, eles mostram justamente um jovem fazendo malabarismo, e aqui a gente vê sempre o destaque colocado. Vocês vão ver que em todas as cartas a cor verde vai aparecer muito, né, tanto no tarô das bruxas como no tarô dos magos. E vocês percebem que esse verde está representando de alguma forma também o elemento terra, mas aqui a gente tem o verde e o marrom, que reforça essa coisa do elemento terra mesmo, que é dito no texto do livro, né? E aqui a gente encontra a lemniscata, a gente encontra os talentos acontecendo aqui, sendo trabalhados em conjunto, né? Então são os olhos, de certa forma, fechados, semicerrados, dão a ideia de uma certa facilidade no que está sendo feito. Então um malabarismo que se faz até de olhos fechados, ou de casa até de olho aberto, né? Mas nesse aqui o autor quis frisar bem essa questão. Aqui as ondas revoltas, em vez de serem assim bem caricatas, com desenhos assim mais
simples e humorísticos, a gente vai encontrar aqui a presença até de uma montanha, de uma terra firme aparecendo aqui como sendo uma certa esperança também, né? O verde aqui e aqui também é uma esperança de encontrar terra nesse movimento todo, nesse processo todo que está acontecendo, né? Então, assim, a pessoa pode estar em um momento de tentar equilibrar duas coisas, mas está tentando ainda fazer isso com dificuldade, mas aos poucos isso vai melhorando com o trabalho, com o treino, né? Então, no fundo está bem explícito isso aí, né? Representado dessa forma aqui. No tarô dos magos, a gente ainda encontra também, primeiro, aquela coisa que eu já falei, a paisagem invernal, né? Então a gente vê aqui um dos pentáculos bem no alto assim, a formação da lemniscata não está muito clara, não está muito bem visível, mas a gente tem atrás um carvalho, né? Uma árvore que tem uma representação muito forte de força e resistência, ligando também à pessoa que está buscando estabilidade, e nessa estabilidade ela acaba sendo obrigada a trabalhar com mais de uma coisa ao mesmo tempo, tendo que se forçar a buscar os seus talentos, a buscar equilibrar esses talentos dentro de uma atividade, certo? Bom, então vamos lá. Continuando, a gente tem agora aqui o 3 de ouros, né? Ou de pentáculos, que tem a ver com maestria, mas é uma maestria ainda a partir do exercício, da tentativa de aprender, de treinar, né, de buscar uma ajuda até de outras pessoas, porque essa carta, em muitos casos, é representada como um trabalho árduo de iniciante que está precisando aprender, de alguma forma, com dois instrutores aqui, né, que a gente tem um representando, né, a figura religiosa, e aqui um que muitos consideram bobo da corte, outros consideram como uma freira, que teria associado essa coisa da criação, da beleza, da possibilidade, né, o lado feminino da beleza. Outros falam também de o louco, de uma representação de um louco pela figura aqui, assim, esse capuz aqui bem diferenciado de louco, que tem a ver com a criatividade, do inusitado, do sair do padrão. Então, de certa forma, são juízes, pessoas que estão julgando, juízes não no sentido de julgamento legal, não, é no sentido de julgar a qualidade do que está sendo feito, né? Então aqui esse é uma pessoa que está precisando de ajuda, então por conta dessas pessoas que estão ajudando, que pode ser alguém que esteja ensinando a tarefa ou ajudando no julgamento dessa tarefa que está sendo feita, mas pode ser também uma pessoa que está fazendo junto. Então, de certa forma, acaba essa carta significando também o trabalho em equipe, trabalho em grupo. Isso a gente vê muitos autores considerando essa carta como um trabalho em equipe. Então a gente vê aqui a escultura ainda bruta, né, uma pedra bruta que precisa ser trabalhada. Então a ideia que advém daí pode estar aqui num plano, então precisa de um planejamento. Então é importante pensar nisso, que qualquer tarefa que se faça precisa desse planejamento. A gente tem aqui três pentagramas que também representam essa coisa do apontar para o alto, de busca da criatividade, né? O elemento fogo que aponta para cima, e apesar de nós estarmos trabalhando aqui o tempo inteiro de elemento terra, tem insinuado aqui essa possibilidade da criatividade presente nessa tarefa, nessa busca de maestria, nessa busca pelo exercício da conquista de um trabalho, um talento que está latente, né, que é sombrio, porque você vê que como é escuro lá atrás, de certa forma a gente tem aqui representações, né, simbólicas de voos, de possibilidade de crescer, de trabalhar um caminho muito mais promissor, evolutivo, né, daquilo que está sendo feito. Bom, quando a gente inclui aqui o tarô das bruxas e dos magos, a gente percebe o que eles têm a dizer a mais nessa história. Então a gente tem aqui um aprendiz de feiticeiro, que está com todos os seus elementos de alquimia aqui na frente, né? Está escrevendo ali um livro, tem uma vela, então assim, tem elementos que vão ajudar nesse aprendizado, né? A caneta, o tinteiro aqui da pena. Então você vê ainda presente ali os hexagramas atrás, que vão correlacionar a dedicação, né, a questão do esforço pessoal que conduz ao êxito, né, esse símbolo aqui dos 3 talentos, dos três pentagramas, né, com um vitral, de certa forma, com luz atrás. Então essa luz atrás
também tem a ver com essa possibilidade de um caminho futuro promissor, né? O fato de ser um arco ogival, que também apareceu aqui, que a gente viu, né? Esse ogival também tem a ver com a questão da religiosidade, né? Porque igreja gótica, etc., mas também apontando para cima, a elevação, o processo de crescimento de cada um. A cor verde aqui de novo, como tem o verde aqui também no tarô dos magos, né? Então a gente pode entender bem essa questão do aprendizado e a pessoa com ar de tranquilidade, porque de certa maneira está aprendendo, está conseguindo uma certa facilidade nesse aprendizado. Aqui nós temos um estudante. Na descrição do livro se fala aqui atrás como se fossem os instrutores. Esse aqui um aprendiz, um jovenzinho mesmo, mais jovem, né, de todos que nós estamos vendo aqui na representação. E ele, de certa forma, tem um professor que é representante, né, do saber solar e de um saber lunar, do ânimos e da ânima, né, da representação do masculino e do feminino aqui. E nesse aprendizado futuro a gente tem aqui justamente esse divino, né, que é às vezes representado o ânimos e ânima numa representação de algo divino que vem de cima, que é algo que ajuda a gente a nos alavancar para o futuro. Temos aqui um piso xadrez, que nem é comentado, inclusive, no livro, mas eu posso dizer a vocês que já é um caminho no sentido do aprendizado, da iniciação, porque é um piso muito utilizado entre os maçons nesse processo de iniciação e no entendimento de saber que a gente vai passar pelo bem e pelo mal o tempo inteiro, o preto e o branco, no simbolismo aqui do bem e do mal, nesse processo do caminhar, do crescimento. O apontar para cima, apesar de não ser um arco ogival aqui, está sendo indicado por essa setinha que, de certa forma, acaba se formando aqui com esse desenho da janela que fica aqui atrás, certo? Então, vamos lá. Bom, aí nós temos aqui o 4 de ouros, né? 4 de ouros que classicamente significa ganância, porque repare que a pessoa está segurando a moeda, né, o pentáculo aí com muita, assim, com muita posse, né, vamos dizer assim. E de alguma maneira a gente tem aqui um pentáculo na cabeça, um pentáculo no coração e 2 nos pés. Que de modo geral muitos traduzem isso como se a pessoa estivesse tentando ter a mente, o coração e o corpo e a alma voltados para essa sobrevivência, para esse processo de conseguir viver a vida, né, com segurança, mas alguns interpretam ganância, porque de alguma forma a pessoa extrapola isso, né, e acaba tendo mais do que o que precisa. Eu, digamos, dentro de uma perspectiva teosófica, poderia até dizer a vocês que aqui poderia ser o mental, né, o corpo mental, aqui o astral, que é a emoção, etc. E aqui poderia ser o físico etérico, o físico denso, né, mais associado, né, a essa coisa mais do físico, né, do pisar sobre, da segurança, da possibilidade de ter sobrevivência no mundo. Alguns interpretam até, por exemplo, essas torres aqui como a visibilidade sobre a terra, sobre o mundo, a possibilidade na cidade de manifestar seu talento, sua habilidade, seu ganho, ser por conta do que você conquista sobre a comunidade, mas é importante também mostrar que esse entorno aqui, tendo uma cidade, dá a entender de que a gente tem que focar o nosso trabalho realmente em uma realidade para a comunidade, para o mundo, e não pensar só em si mesmo. Então, de alguma forma, essa cidade alerta a gente para isso, né? Por isso que a cadeira dele até é pequena, porque ele se sente, de certa forma, no máximo do que ele poderia, né, de produzir e de benefício que ele faz mais do que os outros, então tendo que ter aquela visão bem capitalista, né, de tendo que ter o retorno para isso de alguma forma, então guardando, preservando. Esse casaco preto de certa forma mostra esse lado sombrio de que a pessoa não compreende isso ainda, mas de alguma forma é uma carta que não é maléfica, porque mostra que é um momento de a pessoa ter segurança e a pessoa tem condições de manter essa segurança. Agora tem que ter cuidado para não exagerar, porque é uma pessoa que com a coroa que ela tem aqui mostra que tem um certo domínio, né? É rei naquilo que faz, de alguma maneira, mas precisa saber como conduzir aquilo que faz para ajudar também as pessoas. Bom, aqui no tarô das bruxas e dos magos, a gente encontra também a figura da pessoa
que segura no coração, segura, esse não coloca na cabeça, mas coloca aqui embaixo, apoiado entre as pernas. Aí tem aqui também sobre os pés, mas aqui a gente tem, de alguma forma, uma porta fechada, né? De alguma maneira, assim como que você disse, não estou abrindo a mente para outras pessoas, ou não estou abrindo minha casa para outras pessoas, não estou colaborando de alguma forma também com as outras pessoas. Então, ele de certa forma tem aqui uma grinalda atrás, e essa grinalda atrás que poderia representar, é uma grinalda de Madre Silva, né? Que simboliza ciclo. O próprio fato de ser um círculo simboliza um ciclo, né, e de prosperidade. Há uma prosperidade garantida de alguma forma, mas que é preciso, por um paradoxo, né, essa questão do ciclo e de crescimento e de possibilidade de interagir com as pessoas, acaba sendo rompido no momento que a pessoa se fecha e não permite haver uma conexão com as outras pessoas. Mas é importante também ver que essa pessoa tem condições de fazer isso e tem possibilidade de fazer com que alguém chegue, até o fato de ter 3 escadas, e essas escadas já serem tomadas pela pessoa que está sentada, é como quem diz assim, não estou convidando ninguém para entrar aqui na casa não, e nem estou liberando aquelas coisas que eu tenho ali, e um ar assim, de alguém experiente, alguém que já viveu, mas já viveu e quer a recompensa só para ele, mas não para as outras pessoas. A gente vê aqui no tarô dos magos, uma pessoa sentada numa cadeira. Repare que nesse caso a cadeira é diferente da de cá, ele é representativo mesmo de um aprendiz. Então, de certa forma, o tarô dos magos revela algo mais em relação a isso, porque se você for ver a cadeira maior do que a própria pessoa, um tamanho bem exagerado aqui em relação à pessoa que está sentada, diz respeito ao fato da pessoa ter muito a crescer ainda pela frente, né? Então ela ainda não é alguém que domina, que sabe, né? Afinal de contas é apenas o 4 de ouros, né? Está começando a jornada, mas tem o idealismo, né? A ideia de ganhar muito dinheiro, que está aqui na cabeça, essa coisa de pensando, meditando, o coração voltado para isso também, e nos pés aqui, inclusive, elas até se superpõem de alguma forma, para dar a entender que estão sendo a base mesmo da pessoa. E 2 leões aqui, de certa forma, representando a possibilidade da criatividade, do talento, de fazer as coisas dentro dessa questão de poder agir, de fazer o que precisa ser feito na Terra para conquistar essa estabilidade, né? Esses valores, certo? Então vamos seguindo. Bom, aí nós temos exatamente o 5, né? O 5, o famigerado 5 de ouros, que muita gente enxerga como uma coisa muito negativa. Eu vejo como algo que depende muito, né, de como seja utilizada, porque essa carta diz respeito à escassez, diz respeito à perda financeira, à sobrevivência, carência, a uma falha da religião também, porque de alguma forma a gente percebe que as pessoas pobres que estão aqui, né, inclusive com limitação de deslocamento, com frio, com escassez, roupas empobrecidas, rasgadas, etc. Uma escuridão com algumas luzezinhas misturadas aqui, que resulta até da gente interpretar que é algo sombrio que se divide com pequenas luzes que poderiam ser esperanças, né? E uma esperança maior ainda por trás do vidro. Vocês já viram lá que a gente percebeu na carta anterior, que havia, não na anterior, né? Na verdade na carta número 3, que a gente tinha um símbolo, né, de igreja, um símbolo de 3 pentagramas. Aqui nós temos 5 e um vidro atrás, de certa forma mostrando uma possível esperança, né? Mas só que as pessoas estão passando e não estão vendo. Então, de certa forma, isso é a impossibilidade, às vezes, de perceber quanto a gente tem de potencial para resolver a situação, né? Então, nós temos aqui, na verdade, pela descrição das cartas, a gente acaba vendo que aqui é um cego e aqui é um manco, né? Então, são 2 pessoas que precisam superar, que precisam perceber o vitral, a luz dentro da escuridão, né? Então, esse símbolo aqui do sininho que aparece é um símbolo também de leproso, né? No passado, o leproso que tinha esse sininho mostrava que tinha esse problema, e esse era um sinal para as pessoas se afastarem ou de alguma forma
mostrar que é uma pessoa que tem problemas, então isso acaba afastando as pessoas. Então tem esse lado simbólico, mas tem um lado positivo dessa questão, que é a pessoa olhar para si mesmo, olhar para dentro, olhar para seus problemas, às vezes problemas até de saúde. Então, quando essa carta chega, ela pode estar mostrando para a pessoa que ela deve olhar para os problemas que ela tem. Às vezes até uma pessoa que não tem dificuldade financeira, mas tem uma dificuldade de saúde. E o naipe de ouros também tem a ver com a saúde, tem a ver com a saúde financeira, com a saúde física, de alguma maneira. Então o sino, de certa forma, tem esses dois lados da questão, né? Primeiro, o de revelar o seu eu interno, de externar de alguma forma. Algumas pessoas podem até usar a pobreza ou a dificuldade para poder conseguir a ajuda das pessoas, então se sentir vítima, coisas desse tipo, mas também pode, em algum momento, representar a pessoa que busca olhar para dentro de si para entender suas limitações e perceber o que precisa melhorar. Bom, vendo aqui pela carta do tarô das bruxas e o tarô dos magos, a gente encontra no tarô das bruxas uma representação bem diferente, né? Em vez de ser em pessoas, está se mostrando aqui uma árvore com folhas secas que caíram já e que já foram até tomadas pela neve, então elas nem aparecem mais. Então, no lugar de frutos ou de folhas, a gente tem os pentáculos mesmo, mostrando que são os talentos que podem ajudar mesmo as pessoas a fazer com que essa árvore ganhe alguma outra beleza, alguma outra possibilidade de vida ou coisa desse tipo, né? Então a gente tem assim essa coisa do céu bem, digamos, branco, né? Essa coisa do frio, essa coisa da escassez muito forte aqui representada. A gente percebe como isso tem a ver com isolamento. A carta no livro fala muito isso, né? Da questão da ligação com o isolamento, com a perda de bens, né, materiais, e até perda da fé também, né, o tempo inteiro a gente encontra nas definições. Então, sobre a perda da fé, a gente pode destacar aqui essa campainha, né, que é o nome da flor murcha aqui, né, uma campainha branca, né, ela representa uma vida que pode ainda florescer, pode ser revitalizada, rejuvenescida. Então é uma esperança que está aqui em primeiro plano, mostrando que por mais que a paisagem seja com ausência de vida, tem essa vida aqui que ainda pode ser revitalizada. No caso do tarô dos magos, a gente encontra dois estudantes, dois jovens, né, estudantes, porque está a representação aqui de um capuz daqueles estudantes clássicos, né, da Europa e tal. Aí a cor verde aqui atrás de novo, né? Aqui está destacado que é como se fosse uma árvore incompleta, uma árvore da vida incompleta, mostrando o aprendizado necessário e com uma luz atrás e essa necessidade de enxergar o que ainda não se percebeu. Então a pobreza que nós temos é em função disso, porque nós estamos dando as costas para esse saber, para essa compreensão, e é um saber que eleva, porque tem o arco ogival aqui presente, que até não aparece nas outras cartas, mas que a gente viu nos outros arcanos menores, né, anteriores, que o arco ogival aparece muito, justamente para dar a entender essa questão do que vem para a gente, que pode ser positivo para o alto, para a elevação, coisas desse tipo, né? Bom, aí nós temos a carta número 6, que diz respeito à generosidade, benevolência, está associado também ao dar e receber, à hierarquia social, porque, de certa forma, a pessoa que está dando está se impondo numa posição de superioridade. Isso Raquel Pollack fala muito, que às vezes nos tira essa... Às vezes a gente olha, né, a questão dele ser generoso, mas ao mesmo tempo também tem esse ar de alguém que está se colocando superior. Será que ele não quer algo em troca? Será que essa balança representa alguém que está dando, mas que quer de volta o que está dando? Ou será que ele está tentando dar um certo peso mais equilibrado à sociedade quando ele consegue dar alguma coisa que ele tem a mais? Ou será que ele está querendo dizer aqui que ele só dá o que for realmente merecido por essas pessoas? Aqui o dar e receber está bem simbolizado por duas moedinhas aqui no alto, duas moedinhas no baixo. Às vezes o pessoal já aproveita o número 6, que é de seis pentáculos, né, para botar 3 para baixo, 3 em cima, dando a entender que esses representam dar e esses representam receber, essa possibilidade de interação muito forte que precisa haver
entre essas pessoas que dão e recebem e a conexão que acaba criando, né, entre essas pessoas, né? Então é importante a gente interpretar tudo isso, ver que lá atrás tem uma vegetação abundante, dando a entender de que tem uma cidade, e essa pessoa pode ter vindo da cidade para poder favorecer, ajudar essas pessoas. Então, a generosidade com relação a algumas pessoas é importante, e isso está aparecendo aí nessa carta. Aí a gente vem para o deck do tarô das bruxas e o deck do tarô dos magos, né? E aí a gente tem aqui, mais uma vez, a representação, né, do que a gente já viu ali, né, um cavaleiro generoso, com vestes nobres, e crianças aqui, em vez de pedintes, na verdade. Aí a gente tem aqui crianças sorrindo, alegres, satisfeitas com o que está sendo dado a elas. Aí vocês veem, como eu falei antes, né, 3 moedas representando o dar, e 3 moedas, 2 nas mãos deles, né, e uma caindo, representando o receber. E, de certa forma, isso aqui tem uma representação de um rico ajudando uma pessoa menos favorecida, né? Essas 6 moedas representam o receber, né, das crianças, e a felicidade por a alegria delas por estarem tendo algo para sobreviver. Aqui atrás uma paisagem também com possibilidade da cidade, a representação da cidade, né? E isso tudo a gente pode associar a atividades voluntárias, públicas, ajudas que a gente pode estar tendo no futuro, ou no presente, ou alguma coisa que poderá ser necessário fazer da parte do querente. O querente, a pessoa que está sendo consultada, pode ser também a pessoa que vai dar, pode ser a pessoa que precisa dar para poder ajudar alguém. E isso vai depender muito da tiragem, vai depender muito da pergunta, vai depender muito em que ponto essa carta se situa dentro da interpretação, dentro da tiragem escolhida. E aqui nós temos, no tarô dos magos, a gente vê também uma pessoa doando, né? Dando aqui as moedas, com a balança também. Aqui nós não vimos a balança, não está presente aqui a balança, mas a gente aqui nesse tem também de novo a balança aparecendo. E tem os jovens também aqui como se fossem estudantes, aprendizes, né? Mais uma vez, né? Porque os trajes mostram isso. Aqui mais uma vez também o chão em quadrícula, né? Em xadrez, dando a entender que são aprendizes que estão aprendendo, né, com esse processo, aprendendo inclusive a receber, aprendendo a aceitar ajuda, né? E aqui a representação dos talentos lá atrás, mostrando que com esse caminho, com esse processo de aprendizagem, a gente também evolui, a gente também cresce, certo? Bom, o 7 de pentáculos é uma carta difícil, muitas vezes, de interpretar, também variando um pouco entre as pessoas na interpretação. Muita gente considera uma pessoa cansada, que se apoia sobre o seu próprio instrumento de trabalho, sua ferramenta de trabalho, né? Então, de certa maneira, uma pessoa que já cansou do que está por fazer, pode estar num momento de reflexão entre o fracasso e o sucesso, entre o momento de decidir se vai avançar ou não. Mas a grande maioria considera isso aqui como um momento de diligência, um momento de avaliar o que fez, porque o olhar terno, né, pelo que fez aqui, né, do trabalho, como se isso aqui fosse a representação do que foi feito, do trabalho produzido, né, com esse instrumento, ele está aqui numa parada apenas para avaliar o que fez, para retomar, para fazer, ou para voltar no outro dia, ou coisas desse tipo. Mas, no fundo, mesmo havendo discordância, uma coisa comum nessas interpretações é essa necessidade da parada, desse momento de dar um tempozinho, né, de avaliar o que fez, para ver se está tudo bem ou não, ou para apreciar por uma satisfação pelo trabalho que fez. Então, de certa forma, essa ideia do cajado é uma pessoa que se apoia na terra, se apoia naquilo que faz e tem talento para isso, tem instrumento para isso. Então, mesmo com o cansaço, a pessoa tem condição de continuar e produzir e fazer do mesmo jeito que fez até então. Aí a gente tem no significado do tarô das bruxas e do tarô dos magos essa mesma situação. A gente vê praticamente a mesma situação, né? Só que aqui nesse caso, nesse do tarô das bruxas, a pessoa que trabalha na terra está com uma roupa muito parecida, inclusive, é um homem também, ou de cá é uma mulher, e aqui a gente percebe ele não olhando muito para o que ele produziu. Então está mais para o significado de alguém que está cansado mesmo, né?
e talvez satisfeito com o que fez, achou que já fez o suficiente, que o trabalho que fez já é o bastante. Ninguém sabe exatamente que tipo de instrumento é esse, porque fica abaixo da terra. Também isso é algo interpretado por muitos, porque os talentos da gente, ou as ferramentas, às vezes são esquecidas, a gente não sabe o que é que tem, o potencial que tem. Então é preciso saber usar essas ferramentas, é preciso saber usar o que está à sua mão, os recursos que tem à mão, para poder conseguir realizar as coisas e depois ter um resultado positivo, né? Então essa ideia da ferramenta, que é com o significado de buscar os recursos disponíveis, né, em nós, né, para o trabalho, para a colheita, para aquilo que a gente vai fazer depois e colher depois, o grande significado que o livro inclusive fala sobre essa carta, né, o livro do Tarô das Bruxas. No Tarô dos Magos a gente encontra aqui uma mulher e ela apreciando o trabalho, olhando de frente, então ela está até com um ar de quem realmente está digamos assim, fazendo uma apreciação positiva ou admirando, né? Então tem a ver exatamente com colheita, tem a ver com a recompensa, né? O descanso necessário, com o pagamento pelo que foi feito, né? O êxito da pessoa, né? Então é um momento entre decidir sobre continuar ou não, como eu já falei, né? Ter paciência para avaliar, decidir, perceber se o que fez é o que deve ser feito mesmo, se o que fez era o que se planejava, ou se precisaria de um planejamento melhor ou de um método melhor para se continuar o que está se fazendo, né? O arcano 8 de ouros, né? De pentáculos, ele parece um pouquinho com o 3, mas o que a gente tem que entender é que se o 3 é um trabalho de aprendiz, é um trabalho ainda iniciante, é um trabalho árduo de repetir, de continuar treinando para poder ver se consegue a maestria, né? No 8 é um trabalho mais não de treinar para conseguir a maestria, mas um trabalho de alguém que faz com muita meticulosidade, com muito nível de detalhe, trabalhando diretamente sobre os talentos, fazendo exatamente o que sabe fazer, porque repare que ele está trabalhando fazendo alguma coisa com seu talento, mas em cima de algo que representa o próprio talento. Então isso é um ponto forte para a gente dizer que ele está aprendendo muito, ele está crescendo muito com esse trabalho, e esse trabalho está sendo feito com muito esmero, com muito cuidado, porque a pessoa está usando esse trabalho para aprender também, mas num nível mais avançado, de alguém que tem uma expertise maior do que o que a gente viu no arcano número 3 de ouros, né? Então, um trabalho árduo, mais disciplinado, com produtividade, com um treino mais avançado, não mais treinando, mas avançando e fazendo com muito esmero, né? Então, com o potencial para o sucesso muito definido. Então, é um trabalho bem feito, é um trabalho direto sobre o próprio talento, né, da pessoa, e às vezes até pode ser considerado como um trabalho raro, um talento raro, uma coisa que a pessoa... veja que a elevação aqui, né, representada pelos vários pentáculos, né, a gente tem um sendo trabalhado, outro aqui no chão também, mostrando a necessidade de conectar com a terra, de dar segurança, né, quase como se fosse guardando uma parte aqui para poder fazer com que a vida progrida, né, continue, e aqui para poder garantir o futuro. Então, de certa forma, é um trabalho meticuloso, com segurança, com cuidado, com cautela, para não perder também tudo que já se conquistou. Aí a gente tem aqui, na representação do tarô das bruxas, no tarô dos magos, aparecendo isso de alguma forma. Então, o que é descrito no livro é justamente que aqui a gente tem um trabalho meticuloso também, que a pessoa está limpando, né, com um lenço o pentáculo, né? E aí a gente tem aqui uma vela, ervas secas, um chifre de veado, um livro, uma caveira, tudo isso dando a entender que são os instrumentos, da mesma forma que a gente viu no anterior, a importância das ferramentas, dos instrumentos, mostrando aqui também como é importante já ter esses instrumentos desenvolvidos, alguém que já não está mais fazendo só como aprendiz, né? E a gente vê aqui um corvo aparecendo. O corvo é simbolicamente no ocultismo o representante daquele que acompanha o adivinho, aquela pessoa que está buscando adivinhar.
Se vocês estiverem vendo a Casa do Dragão, vocês vão ver que o pombo-correio de uma época atrás era o corvo. O corvo era que trazia notícias. Então, às vezes, uma coisa que vai acontecer ainda, você fica sabendo pela informação que o corvo traz, é como se fosse um pombo-correio. Então, de certa forma, ele é representante desse adivinho de uma época clássica medieval em que o corvo era usado. Então, no caso da Casa do Dragão, que é um spin-off de Game of Thrones, né? Então ele é uma época fictícia, um local fictício, mas com representações muito próximas da vida medieval. Então acabam associando um pouco alguns simbolismos do medievo da nossa história. Então a gente percebe aqui então o simbolismo do corvo, dando a entender de alguém que está ajudando também um ser transcendente, ou você mesmo, ou seu eu superior, nesse processo de buscar uma intuição no trabalho, né? Nessa atenção muito voltada para os detalhes, que é essa carta associada, né? Que é o 8 de ouros. E aqui no tarô dos magos a gente vê uma pessoa trabalhando com martelo aqui, né, em cima do talento mesmo, a mesma coisa acontecendo. Aqui as moedas subindo, né, dessa vez não em linha reta, mas num zigue-zaguear aí, mostrando também que no processo de subida a gente também tem meandros, né, tem que precisar usar um esforço muito forte também de ir para um lado e para o outro e se virar, né. Então aqui você percebe a luz atrás, o carvalho atrás de novo, né? Não é um carvalho, mas é uma vegetação bem vertical, que também dá a entender, está parecendo até um lírio branco ali, né? Então, de certa maneira, dando a possibilidade de entender que é frutífero o que está sendo feito, né? Com uma luz por trás da janela mostrando, e a segurança material presente aqui no de cá e no de cá, porque esse daqui retrata até, de alguma forma, a verticalidade está presente aqui repetindo, né? E no de cá está à disposição da pessoa trabalhando com o martelo, atuando aqui sobre o pentáculo, né? Bom, o 9 é uma representação de sucesso, recompensa pelo trabalho realizado, satisfação pelo que, além do material, né, se conseguiu. Então, é uma satisfação não só pelos bens materiais, mas uma satisfação pelos talentos, uma satisfação espiritual, um prazer pessoal também pelo que foi feito. Então, de alguma forma, esta representação tem a ver aqui com uma representação de uva e vinho, né? A uva e vinho tem a ver com um prazer, né? Um prazer na realização de trabalho. Então, veja que o vinho e a uva, eles se produzem com pessoas pisoteando a uva. Então, é um trabalho que, ao mesmo tempo, cansa, né? É um trabalho, algo trabalhoso, mas também que nos dá prazer, porque depois produz o vinho. Então é uma recompensa para o trabalho. Então o vinho é um representativo muito forte disso aí. A gente tem também aqui a figura de um falcão com um capuz, de certa forma protegendo a sua persona, né? Dando uma ideia de persona, mostrando às pessoas outra coisa. Então dá uma ideia justamente de alguém que tem clareza do que está fazendo, tem um potencial, o potencial de voo, né, que está presente no falcão, tem a ver com essa possibilidade de você ter um respaldo no trabalho do que está fazendo, uma ideia, né, do que está sendo feito com muito mais segurança, e nessa hora também uma possibilidade de ver melhor o que foi feito, né, e percebendo o que merece, né, desse trabalho todo, né. E aí a gente pode trazer os outros baralhos aqui para completar o significado. E aí a gente encontra aqui no tarô das bruxas novamente uma mulher, né, aqui num movimento quase dançante, segundo está descrito pela autora. E aí vocês percebem algo bem curioso, que é todas as moedas, todos os pentáculos estão como pétalas, como se fosse o núcleo de uma flor, dando a entender que elas estão frutificando, né? Mostrando que aqui já está mostrando o fruto. Então, uma pessoa feliz, segura e autossuficiente por conta dos resultados, né? Belos e bem produzidos, né? Que estão demonstrados aqui nesse carramanchão, nessa pérgola, com todo o fruto em volta dela também, que aparece aqui, de certa forma, e se repete aqui. Ela não está com o falcão apoiado no braço, mas está com o falcão aqui presente, né? Que está, de certa forma, olhando
né, para frente, de alguma maneira acompanhando essa visão dela para frente, né, do futuro, e olhando como isso está sendo um bom resultado para aquela pessoa. Então esse movimento todo dela, esse dançante tudo, de certa forma, dá a entender como isso traz frutos positivos para o futuro e benefícios para o presente, para a pessoa, com toda essa beleza que está à volta dela, tendo os talentos visualizados de uma maneira que valoriza, né? Porque vocês estão percebendo como as pétalas estão aparentes aí, né? Já aqui no tarô dos magos, a gente encontra uma representação de solidão e de autocontrole, né? Uma pessoa sozinha, mas não uma solidão negativa, uma solidão no sentido de autossuficiência. A pessoa que é capaz de fazer sozinha as coisas que cabem a ela, as coisas que talvez outras pessoas precisem de ajuda. Esse muro aqui em volta, apesar de precário, ele é um muro construído também com uma certa... com certos elementos que são frutos do talento da pessoa, e esse muro simboliza de alguma forma a proteção em relação ao mundo, a possibilidade de segurança futura, porque você já criou aqui um alicerce suficiente para se manter, para manter um pouco a sua sobrevivência e ter um pouco mais de segurança nesse sentido. O falcão, mais uma vez, aqui na representação de uma defesa junto com a muralha, né? Só que uma defesa também intelectual, né? Ela tem uma proteção para o falcão, porque o falcão, ela está com uma luva como a de cá também, e de alguma forma, se você tem uma produção já feita, você tem respaldo para se defender mentalmente. E o falcão tem a ver com voo, com o ar, com a possibilidade de alçar voos, então esse associado à mente, associado à agilidade, à capacidade de visualizar com muita precisão que o falcão tem as coisas. Então visualizar as coisas com precisão tem a ver com isso, tem a ver com essa possibilidade de você se defender no mundo e ter uma possibilidade de autonomia e autocontrole até das coisas difíceis de controlar, porque o falcão é um animal difícil de controlar, é difícil de domar, e a pessoa aqui está mostrando até uma certa facilidade na utilização, né, no controle desse falcão. Então, por isso que tem a ver com autocontrole e tem a ver com a possibilidade de sobrevivência com mais segurança. Certo? Opa! E por último, nós temos aqui o 10 de ouros, né? O 10 de pentáculos. É uma carta muito cheia de informações, muito cheia de simbolismos, né? A gente percebe nessa carta um significado geral que muitos colocam já, que é o de felicidade familiar, né? Herança, um lar estabelecido, posição segura, né? E um canto confortável no mundo, especialmente na família em si, né? Aí a gente tem a árvore da vida, que é representada aqui, né? Por esse desenho todo aqui, apesar de não ter as ligações, justamente a ausência das ligações mostra que a gente precisa buscar essas conexões, dando a entender de que as coisas estão aí, presentes em tudo à nossa volta, só precisa que a gente conecte. Então isso também tem a ver com o 10 de ouros, né? Essa possibilidade de você ter uma visão de tudo que está acontecendo, a torre aqui atrás, né? Essa visão toda ampliada. Então é um horizonte, é uma coisa pela frente, a gente perceber as benesses, inclusive que a família nos traz, coisas que já nos trouxe por herança e que a família também produz nos seus laços, nas suas conexões. A gente vê que a família não está muito unida aqui não está muito conectada, então são talentos maravilhosos que tem separados, desde os pets aqui, 2 cães que representam a fidelidade, representam de certa forma a segurança, o companheirismo, né? o estar do lado o tempo inteiro. E aqui a criança, a gente tem a jovem, o casal e o velho, o idoso, que seria a representação do pai, não é? O avô dessa criança aqui, e que também tem a ver com a sabedoria. A gente tem aqui uma representação atrás de várias coisas, uma balança que aparece aqui, que representa a busca de entender, né, o equilíbrio das coisas nesse sentido, de ter tantas coisas que precisam ser equilibradas e conectadas e ligadas com a gente, né? Um brasão aqui também representando a riqueza, representando o futuro, a nobreza, etc. Então, isso são coisas importantes para a gente perceber. Bom, aí a gente pega aqui as cartas dos baralhos de Tarô das Bruxas
e do tarô dos magos. No tarô das bruxas a gente percebe um perfeito alinhamento aqui dos 10 pentáculos, né? 5 em cima, 5 embaixo. A gente vê aqui o avô, que é a representação da sabedoria, é como se fosse o mago, aquele que tem o material que vai ser herdado por todos, né? Então ele tem a magia, ele está aqui entretendo o seu netinho, enquanto o casal aqui está abraçadinho e tal, mais distante, só observando, né? Um mundo aqui atrás muito feliz, muito maravilhoso, que é representando a riqueza. A gente tem aqui a própria arcada dando a entender a solidez, dando a entender a segurança do que se tem, né, agora. O cão, de alguma forma aqui, representando a lealdade, né, o companheirismo, essa coisa da fidelidade do cão, e alguém que está do lado, e representando também o algo mais, e dando a ideia de que isso aqui está aqui agora sendo visto como uma família, porque tem componentes que geram uma ideia de família, mas isso pode ser um grupo de pessoas que se consideram família. Família não é só a que tem laços sanguíneos, né, unidos, mas a gente precisa unir de alguma forma também. Você vê que aqui a ausência de ligação dá a entender de que são pessoas que podem estar mais ligadas do que a gente pensa, e a gente só precisa fazer essas conexões, ligar os pontos, né? Aqui, novamente, a gente percebe de novo a árvore da vida nessa representação daqui. Vocês veem que muitas vezes esse daqui está mais ligado o tarô, o Waite-Smith, do que o tarô das bruxas, mas eu gosto muito porque, apesar de sair, né, eu acho que um visual bem significativo, bem expressivo, com bem simbolismos interessantes, às vezes fugindo um pouco, como vocês viram ali no 5 de ouros, né, que colocou a árvore em vez de pedintes. E a gente percebe, né, que tem uma razão de ser as mudanças. Eu trouxe essas que são muito próximas, justamente para poder não ter um distanciamento muito grande, não confundir, e deixar um alicerce para quando a gente for falar das outras, em outro vídeo, e vocês perceberem que essas diferenças, apesar de existirem, elas são para contribuir, para agregar. E para a gente concluir, a gente tem aqui, né, na verdade, sempre 3 gerações, né, de famílias. Então a gente tem a criança, o velho, a criança aqui, o velho e os adultos. Aqui os pets, né, os cães, na representação também aqui do tarô dos magos. E a representação que eles colocam aqui é de riqueza e abundância, né? A ideia de que a arca é a solidez, isso repete também, está presente, né? A despreocupação com as finanças, a estabilidade na família, a herança, e essa herança que pode ser não necessariamente só material, de recursos físicos, mas também uma herança genética de coisas, de benefícios e aprendizados também, coisas que não são transmitidas por genética, mas transmitidas pelo saber, pela educação, pelos caminhos da vida, e isso tudo está associado a essa carta. Então, pessoal, eram essas 10 cartas que nós queríamos trazer para vocês, porque nós estamos trabalhando só com as cartas numéricas, e fica a promessa de que, né, logo mais, quando a gente puder, a gente fará também essa mesma trajetória com outras cartas. A gente pode até, se ficar interessante, eu acho que até manter a do tarô Waite-Smith e só ficar variando as outras duas, ou ficar com o Waite-Smith o tempo inteiro aqui e trazendo as cartas. Talvez seja até melhor isso, a gente fazer mostrando várias outras cartas a partir desse vídeo que fizemos agora, que é só das cartas numeradas dos naipes de ouro. A gente pode fazer isso, deixar essa fixa e sai trazendo aqui outras que poderão fazer a gente entender como que os vários baralhos interpretaram simbolicamente o que foi dito para a gente ou representado no Waite-Smith, né, a partir do baralho de Waite-Smith, que é esse aqui, certo? Então pronto, é isso aí que nós tínhamos para trazer para vocês. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse modelo agora que a gente adotou para os arcanos menores. Não tínhamos planejado fazer assim, até pensamos em fazer todas as cartas dos arcanos menores, né, do Ás até o Rei, mas a gente viu que separar também as cartas da corte, né, entre os arcanos menores vai ser útil, porque tem uma peculiaridade na interpretação das cartas da corte muito, muito grande, muito forte,
E também a conexão do Ais ao 10 com a Cabala, que vai aparecer, de certa forma, em alguns simbolismos, vai ser importante também para a gente entender. Como apareceu em alguns simbolismos que vocês viram aí nos arcanos do naipe de Ouros, né? E isso, de certa forma, está associado aos números, né, de Ais a 10, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem o like aí. Não esqueçam não de fazer isso, dar essa força a gente aí. Darem um like, se inscreverem no canal e clicarem no sininho para obterem notificações toda vez que a gente colocar vídeos como esse da cultura esotérica no nosso canal, tá certo? Então, nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço para todas e todos.